Quando eu lia com vocês, eu senti a missão passando em minha cabeça, sabe? Foi muito, muito bom. Oi, gente! Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que hora você tá vendo o vídeo. Eu voltei, nossa, eu sinto que faz um ano que eu não gravo vídeo, mas faz, tipo, dia só. Mas eu voltei pra lermos junto as escrituras. Vamos ler segundo Nef hoje, capítulo 2. Então, eu não sei se a gente vai ler só o 2. Então, antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Vamos, eu vou fazer, tá bom? Eu acho que vocês perceberam que agora tem algo em minha cara, né? Eu tenho óculos agora. Só a base da fé mesmo hoje. Então, é isso. Porque às vezes, na nossa vida, a gente vai ter momentos que muitos cristãos falam que é frieza espiritual, né? Eu não digo que eu estou na frieza, eu ainda sinto muito espírito, eu ainda oro, eu ainda faço muita coisa. Mas por eu ter outras prioridades agora, eu sinto que não é só Deus em minha vida, sabe? Então, tá sendo um pouquinho difícil, mas vai dar certo. Então, a gente vai ler juntos. E eu queria deixar meu agradecimento aqui a quem é inscrito nesse canal e assiste os vídeos, porque isso me ajuda a ficar firme no Evangelho, compartilhar sobre ele. Porque tudo que eu falo são as coisas que eu amo. Isso pelo menos funciona comigo. Então, se eu estou falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, é porque eu estou vivendo ele, porque eu estou amando ele todos os dias. Então, é isso. Mas eu vou fazer a primeira oração. Então, eu espero que você faça junto comigo, ok? Ok, com licença. Nosso querido, bondoso e amado Pai Celestial, nós te amamos, Senhor. Muito, muito obrigada pela internet, por estarmos unidos juntos em espírito para que possamos ler as Escrituras, Senhor. Nos ajude a sentir o Espírito através desse livro, o livro de Mórmon. Que possamos aprender mais sobre seus mistérios e sobre o que o Senhor fez na vida de outros filhos. Que possamos usar isso como exemplo em nossas vidas. Nos ajude a fazer sempre escolhas certas e nos ajude a cumprir o plano que o Senhor tem para nós. E eu te amo. E eu deixo essa minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pronto. Então, segundo capítulo. Então vamos só resumir. Segundo Nef, a gente está lendo juntos, que é o segundo livro do livro de Mórmon, um outro testamento sobre Jesus Cristo, o testamento dos antigos habitantes aqui das Américas sobre Jesus Cristo. Então a gente vai ler o capítulo 2 de segundo Nef, que é quando Leí, o primeiro profeta do livro, né, ele tá morrendo, então ele tá deixando as bênçãos para os seus filhos. Então ele vai agora dar as bênçãos para os filhos mais novos, né, que nasceram no deserto, inclusive. Então ele fala assim: e agora Jacó fala a ti, tu és meu primogênito nos dias de minha tribulação no deserto, e eis que na tua infância sofreste aflições e muito pesar por causa da rudeza de teus irmãos. Então, Laman-Lemuel, né. Não obstante Jacó, meu primogênito no deserto, conheceis a grandeza de Deus, e ele consagrará tuas aflições para teu benefício. Tua alma será, portanto, abençoada e viverás em segurança com teu irmão Nef, e teus dias serão empregados no serviço de teu Deus. Sei, portanto, que foste redimido por causa da retidão do teu Redentor, pois viste que ele virá na plenitude dos tempos para trazer salvação aos homens. Então ele está dando uma bênção em Jacó, quase chamando ele como um profeta também seguinte junto com Nef, né? E lembrando, é claro, do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, como cada bênção sempre é voltada a Jesus Cristo. E contemplaste a sua glória em tua mocidade. És, portanto, tão abençoado quanto serão aqueles justos entre quem ele ministrará na carne. Porque o Espírito é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o caminho está preparado desde a queda do homem e a salvação é gratuita. Uma coisa muito importante que ele fala aqui, que eu gostei muito, ele fala: por causa de tua fé, né, você é tão abençoado quanto aqueles justos que Cristo ministrará na carne. Então, todo aquele que tem fé é tão amado e está tão perto da salvação de Cristo como aqueles que viveram no tempo de Jesus Cristo aqui na Terra e tocaram em seu corpo, né? Tocaram em suas vestes, por exemplo. Se a gente tiver fé, e se é a mesma fé que eles, a gente literalmente está no mesmo patamar. Olha que legal, né? Cristo realmente não faz separação dos seus filhos. E os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal, e a lei é dada aos homens. E pela lei nenhuma carne é justificada, ou seja, pela lei os homens são rejeitados. Sim, pela lei natural foram rejeitados, e também pela lei espiritual são privados daquilo que é bom, ou seja, Deus, né? E tornam-se miseráveis para sempre. Portanto, a redenção, Jesus Cristo, nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade.
eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos, portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos, misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma-a novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Eu amo esse versículo, é muito importante esse versículo, gravem. Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos. E por causa da intercessão feita por todos, todos os homens vão a Deus. Portanto, se acharão em sua presença para serem julgados por ele, de acordo com a verdade e santidade que estão nele. Por conseguinte, todos os requisitos da lei dada pelo santo para a aplicação do castigo estipulado na lei, castigo esse que está em posição à lei estipulada para a felicidade, ou seja, o inferno, que a gente conhece, para cumprir os propósitos da expiação. Porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Eu amo esse versículo também, presta atenção. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto, não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade nem miséria, nem bem nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma. Pois se fossem um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção nem incorrupção, nem felicidade nem miséria, nem sensibilidade nem insensibilidade. Nem avião. Portanto, teriam sido criadas em vão. Portanto, não haveria propósito na sua criação. Portanto, isso destruiria a sabedoria de Deus e seus eternos propósitos, assim como o poder, misericórdia e a justiça de Deus. E se disserdes que não há lei, direis também que não há pecado. E se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão. E não havendo retidão, não há felicidade. E não havendo retidão nem felicidade, não haverá castigo nem miséria. E se estas coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos, nem a terra. Pois não poderia ter havido criação, nem para agir, nem para receber a ação. Portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. Eu amo como ele liga cada coisa a uma, e cada coisa na mente desse profeta liga a Jesus Cristo. E é verdade. E agora, meus filhos, digo-vos estas coisas para vosso proveito e instrução, pois existe um Deus, e ele criou todas as coisas, tanto os céus como a terra, e tudo o que neles há, tanto as coisas que agem como as que recebem a ação. E para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado os primeiros pares, os animais do campo e as aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, era necessária uma oposição. Até mesmo o fruto proibido era a oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo. Realmente, vocês lembram da história de Adão e Eva, lá em Gênesis, quando Deus, Jesus Cristo, eles colocam a árvore da vida, que o fruto que Adão e Eva comem e são expulsos da presença de Deus. Mas ao mesmo tempo tinha uma árvore protegida pelos querubins, que era a árvore da ressurreição, ou seja, a vida eterna. Se eles comessem, eles seriam puros para sempre. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo, e o homem não poderia agir por si mesmo, a menos que fosse atraído por um ou por outro. E eu leí, devo supor, pelo que tenho lido, que um anjo de Deus, de acordo com o que está escrito, caiu do céu, tornou-se, portanto, um diabo, tendo procurado o que era mal perante Deus. Lúcifer, E por haver caído do céu, tendo se tornado miserável para sempre, procura também a miséria de toda a humanidade. Portanto, aquela velha serpente, que é o diabo, o pai de todas as mentiras, disse a Eva: come do fruto proibido e não morrerás, mas serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. Nossa, minha língua tá gelada depois de tanto sorvete. Não, lógico que tá gelada, porque ela tá dormente, socorro. E depois de Adão e Eva verem comido o fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra, e tiveram filhos, sim, a família de toda a terra. E os dias dos filhos dos homens, eu amo esse capítulo, esse versículo é muito bom, foram prolongados de acordo com a vontade de Deus, para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Portanto, seu estado se tornou um estado de provação, e seu tempo foi prolongado de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor Deus aos filhos dos homens. Pois ele ordenou que todos os homens se arrependessem, e pois mostrou a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais. E então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas, e deveriam permanecer para sempre e não ter fim. E não teriam tido filhos, portanto teriam permanecido no estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo bem por não conhecerem o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece.
Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens, e porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Portanto, os homens são livres segundo a carne, todas as coisas que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. E agora, meus filhos, gostaria que confiasses no grande mediador e desses ouvidos aos seus grandes mandamentos, e que fosses fiéis às suas palavras e escolhesses a vida eterna, conforme a vontade do seu Santo Espírito. E que não escolhesses a morte eterna, conforme a vontade da carne e o mal que nela há. Que dá ao espírito do diabo poder para escravizar, para levarmos ao inferno, a fim de reinar sobre vós em seu próprio reino. Disse-vos estas poucas palavras, meus filhos, nos últimos dias de minha provação. E eu escolhi a boa parte, de acordo com as palavras do profeta, e não tenho outro objetivo que não seja o eterno bem-estar de vossa alma. Amém. Eu achei que só esse capítulo, porque esse capítulo é incrível. Tem muitos versículos muito, muito bons, como a gente ouviu e leu juntos. Eu amo. Eu acho aqui uma base doutrinária do livro de Mórmon, que é muito importante nesse capítulo, né? Segundo F2. É que na missão, você vai ler muito o capítulo 2, com os versículos 22, 23, 24 e 25. E às vezes o 26. Porque fala sobre o plano de salvação, fala sobre a queda de Adão e Eva e como nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, veem a queda de Adão e Eva. Nós não castigamos Eva, como algumas religiões fazem, nós não castigamos só Adão e esquecem o pecado da Eva. Os dois erraram, mas por os dois terem errado foi uma transgressão, não foi um pecado. Porque eles não sabiam, né? E eles tiveram que fazer isso de acordo com o plano de Deus, porque se os homens não caíssem, por que Cristo viria então? Então, tudo tem um propósito, sabe? Não que os nossos erros que a gente cometer aqui na Terra vão servir de algum propósito. Agora eu vou pecar à vontade, tem um propósito para isso. Não, não é assim que funciona. Mas quer mostrar que o primeiro pecado do mundo não foi feito de uma forma sem a mão do Senhor ali, sabe? Deus sabia que os homens iam pecar, porque a gente ia gostar do mal. Mas ele sabia que a gente poderia se arrepender se Cristo viesse e nos salvaria. E nos salvasse, né? O português bom. Então, eu gosto muito desse capítulo porque ele me lembra essas coisas. Nossa, quando eu lia com vocês, eu senti a missão passando em minha cabeça, sabe? Foi muito, muito bom. Muito bom ler, inclusive. Obrigada, Deus, por esse testamento. Obrigada a você que assistiu. Espero que você tenha sentido o Espírito como eu senti de verdade. E espero viver isso que está aqui, porque realmente é a palavra do Senhor também. E é isso. Eu deixo esse pequeno devocional, essa leitura em nome de Jesus Cristo também. A gente pode encerrar com uma oração? Então, eu vou fazer. Então, eu espero que você faça também em sua casa. Se quiser só ouvir o que eu vou falar, ok? Mas se quiser pausar também e falar com suas palavras, é muito bom também. Vamos lá, eu vou fazer, com licença. Nosso querido, bondoso e amado Pai Celestial, muito obrigada por essa oportunidade de estar ali no livro de Mórmon com seus filhos. Muito obrigada pelo seu Espírito, muito obrigada por estar aprendendo mais sobre o Senhor. Nos ajude a nos aproximar mais do Senhor. Nos ajude a ser bons cristãos e nos ajude a ter respostas que procuramos, se isso for de acordo com sua vontade. Nos ajude a entender sua vontade também. Nos ajude a ter mais fé também, Senhor, nos dias e ter mais felicidade continuamente. E muito obrigada por tudo. Deixamos essa oração agradecendo por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. E é isso. Tchau! Até o próximo vídeo. Bye!